Na sequência, nós vamos continuar falando da estrutura da membrana, mas agora especificamente das proteínas. As proteínas de membrana vão ter funções muito específicas na célula, mas agora, nesse momento, a gente vai ver brevemente essas funções, mas nós vamos nos concentrar principalmente na parte estrutural, na parte relacionada à estrutura da membrana. A primeira função, e uma função extremamente importante aí para a membrana da célula, é o transporte, uma vez que proteínas que se inserem na bicamada lipídica formam muitas vezes canais através dos quais moléculas podem entrar ou sair, passar, livremente de dentro para fora ou de fora para dentro aí da célula, não só livremente, mas também através do gasto de energia, né? Essas moléculas podem ser transportadas de um lado a outro da membrana da célula. Uma outra função bastante importante das proteínas de membrana é a função enzimática, onde proteínas inseridas na membrana que funcionam como enzimas podem participar catalisando reações biológicas, e vai existir uma série de proteínas que têm essa função catalítica dentro da célula, principalmente atuando no meio citosólico, no meio interno. Uma outra função é a transdução de sinais. Nós vimos que eventualmente algumas moléculas entram, mas nem todas as moléculas entram na célula. Uma molécula sinalizadora, por exemplo, ela se liga a um receptor de membrana, que é um receptor proteico, localizado do lado de fora, na porção externa da célula, né? Uma porção da proteína que está do lado de fora, e essa proteína é responsável por gerar um sinal interno. Isso é chamado de transdução do sinal. Não é um transporte porque o sinal não entra. É uma alteração conformacional que esse sinal provoca nessa proteína, e essa alteração da estrutura secundária, terciária, quaternária da proteína afeta ou resulta na geração de uma resposta celular interna. Temos também o reconhecimento célula-célula. Eu falei que as células não se tocam, né, mas elas podem ficar muito próximas. E esse reconhecimento acontece, por exemplo, por meio de uma glicoproteína, uma proteína que tem carboidratos ali na sua composição, ou ligados a ela, e outra célula que tem uma proteína receptora que reconhece essa porção de lipídio, ou melhor, de carboidrato, né, reconhece isso como um sinal, e isso permite que essas células fiquem juntas ou que elas se separem em determinadas condições e situações. Temos a função de ligação intercelular. Isso não é muito comum, esse toque que nós estamos vendo aqui, né, é muito próximo aqui de membrana com membrana, mas isso está sendo mediado ainda pela presença de proteínas, e eventualmente nós vamos ter um espaço intercelular aqui maior, né? Mas aqui foi representada essa proximidade para demonstrar a função da proteína. Existe essa interação proteína-proteína de células diferentes, porém o espaço intercelular, o espaço de fora entre essas duas células vai ser maior, né? Aqui ele foi representado dessa maneira, mas essa é uma condição virtual, não é algo que acontece normalmente na célula. Temos a ligação do citoesqueleto à matriz extracelular. Proteínas que funcionam como âncoras podem se prender ao citoesqueleto, no lado interno, no lado citosólico, e à matriz extracelular, no lado externo, auxiliando aí na sustentação da célula. Existem dois tipos de proteínas de membrana. Elas são classificadas, né, elas são divididas em duas classes. Primeiro, as proteínas integrais, que são as proteínas que atravessam um ou os dois folhetos da membrana plasmática, e a segunda classe são as proteínas periféricas, que são as proteínas que ficam associadas aos componentes da membrana plasmática. Dentro das proteínas integrais, nós temos outras duas subdivisões,
que são as proteínas transmembrana, aquelas que atravessam os dois folhetos por meio de domínios alfa-hélice, principalmente. Alfa-hélice é aquela estrutura secundária da proteína, quando ela fica enrolada como um fio de telefone ou uma mola de caderno, né? E as proteínas não transmembrana, proteínas integrais não transmembrana, que são aquelas que se associam apenas a um folheto. Ou elas estão presas ao folheto externo, ou elas estão presas ao folheto interno. Nunca elas vão atravessar os dois folhetos, porque quem atravessa os dois folhetos são as proteínas integrais transmembrana. Ainda, quando uma proteína atravessa a membrana, ela recebe nomes específicos. Então, nós vamos ver agora quem são as proteínas integrais transmembrana, aquelas que atravessam totalmente a célula. Então, uma proteína integral transmembrana, ela pode passar pela membrana uma única vez. Ela atravessou uma única vez a membrana. Nesse caso, ela é chamada de passagem única, ou também uma proteína integral transmembrana unipasso, porque ela passa somente uma vez pela membrana plasmática. Também existem aquelas proteínas integrais transmembrana que atravessam várias vezes a membrana plasmática. Por isso, são chamadas de multipassagem ou multipasso. Significa que essa proteína entra e sai, entra e sai, entra e sai várias vezes. Então, por isso elas são ditas multipasso. E também as proteínas integrais transmembrana do tipo barril, proteínas que formam como se fossem canais, poros na membrana de uma célula, né? E por isso são chamadas também de porinas. Essas proteínas em barril estão restritas principalmente às membranas externas de bactérias, mitocôndrias e cloroplastos. Se tem na bactéria, se tem na mitocôndria, se tem no cloroplasto, é mais uma evidência da teoria da endossimbiose. Nessa imagem, então, nós temos representações de proteínas integrais transmembrana. No caso, a primeira é uma proteína integral transmembrana de passagem única, ou unipasso. Agradeçam que nós não estamos presenciais, senão vocês teriam que ir respondendo todos esses nomes, tá? Eu vou responder agora. Na sequência, em 2, nós temos uma proteína integral transmembrana de passagem múltipla, ou multipasso. Essa proteína passa 1, 2, 3 vezes pela membrana. E na terceira, nós temos uma proteína integral transmembrana do tipo barril. Vejam que no tipo barril eu não tenho mais presença constante de alfa-hélice, eu tenho presença de folha beta. Toda vez que aparece uma setinha assim na proteína, é uma estrutura de folha beta e não de alfa-hélice. E aqui em 4 eu tenho uma proteína integral não transmembrana. Por que não transmembrana? Porque ela não está atravessando totalmente a membrana, mas ela está presa a um dos folhetos aqui, no caso, o folheto de baixo, né? Então, essa é uma proteína integral não transmembrana. Aqui no próximo slide, nós temos uma representação esquemática de como acontece, ou melhor, como pode ser feita a visualização das proteínas integrais da membrana plasmática. Nós temos aqui, né, o modelo da bicamada com os seus fosfolipídios e as suas proteínas e os seus glicolipídios e glicoproteínas. E essa membrana ela pode ser congelada em nitrogênio líquido, ou seja, um processo criogênico, né? Quando ela é colocada em nitrogênio líquido a menos 190 graus, mais ou menos, ela se congela, ela fica criogênica, né, totalmente congelada, e você pode quebrar, você pode separar folheto interno de folheto externo, né? Você consegue fraturar essa membrana bem aqui na região onde as caudas hidrofóbicas se tocam, separar o folheto de cima do folheto de baixo.
por exemplo. Essa representação é o que está acontecendo aqui, né? Como se fosse a membrana plasmática, a bicamada fosfolipídica sendo aberta. A face P corresponde à face protoplasmática, né? A face que estaria ali voltada para o citoplasma. E a face E, a face externa, que está aí em contato com o meio externo. Então, nós estamos fazendo uma abertura aqui da minha membrana para avaliar justamente superfície, né? E se eu quero ver superfície agora, eu posso utilizar a técnica de microscopia eletrônica aprimorada para a superfície, que vocês devem se lembrar, é a microscopia eletrônica de varredura. Avaliando a microscopia eletrônica de varredura, nós temos aqui a réplica de uma membrana plasmática criofraturada, né? A fratura tem lugar entre a lâmina interna e a externa da membrana, ou seja, folheto ou lâmina é a mesma coisa. A maioria das moléculas proteicas permanecem aderidas, ou permanece aderente à superfície da lâmina interna, voltada para fora da célula, que é a face P, então lâmina interna. As proteínas estão voltadas para fora. Por isso, a face P das membranas plasmáticas mostra numerosas partículas globulares. Todas essas bolinhas que a gente está vendo aqui são proteínas que estavam sendo projetadas para o lado de fora da célula. A superfície interna da lâmina, conhecida como face E, apresenta poucas micelas proteicas, um aumento de 150 mil vezes. Então, esse aqui é o lado de dentro do folheto externo da membrana plasmática, onde estariam as caudas hidrofóbicas, né? Vejam que praticamente não aparece proteína aqui. Por quê? A maioria dessas proteínas são integrais transmembrana que ficam presas lá do lado de dentro para o lado de fora da célula. Vamos ver agora quem são as proteínas periféricas. As proteínas periféricas são aquelas que não se inserem nem no folheto interno, nem no folheto externo, ou seja, elas não estão inseridas na membrana, mas elas ficam associadas ou elas ficam presas a um desses folhetos, não ao folheto em si, mas a um dos componentes que estão formando aí os folhetos. Então são proteínas que nós dizemos ancoradas por lipídios, então uma proteína pode ficar presa a um lipídio de membrana, não necessariamente a um fosfolipídio, né? Mas ela não está inserida na bicamada, somente presa. Podem ser também glicolipídios, uma proteína que se prende à porção glicídica do lipídio, formando aí um folheto no folheto externo, principalmente. A proteína também pode estar presa a ácidos graxos, mas aí voltada para o folheto interno, né? A cadeias de ácidos graxos que saem lá dos fosfolipídios ou dos lipídios de membrana. Então, as proteínas podem se relacionar a eles também. Ou as proteínas podem ainda estar presas a outras proteínas integrais da membrana, mas não inseridas na membrana, como a gente vai ver agora na imagem. Então, nós temos, aqui em cinza, são as proteínas integrais de membrana, tá? O que nós vamos ver agora são as proteínas periféricas. No caso, a 5, que é essa porção verdinha, veja que ela não está inserida na bicamada, ela está ligada a um dos componentes da bicamada. Aqui pode ser uma porção lipídica de um componente da membrana. Aqui na 6 nós temos uma proteína associada à porção oligosacarídica de um glicolipídio, por exemplo. Veja que a proteína também não toca o folheto. E em 7 e em 8, proteínas que estão associadas, proteínas periféricas associadas a proteínas integrais. Aqui nós temos uma proteína associada a uma proteína integral transmembrana na porção citosólica, do lado de dentro da célula, e aqui uma proteína associada na porção extracelular, do lado de fora da célula.
Repito, essas proteínas periféricas não se ligam à bicamada fosfolipídica, não se prendem diretamente à bicamada fosfolipídica, ok? Já que nós falamos das proteínas integrais e das proteínas periféricas, nós precisamos lembrar que, eventualmente, essas proteínas podem estar associadas com carboidratos, com oligosacarídeos, e a presença desses oligosacarídeos ligados às membranas, ou melhor, ligados às proteínas de membrana ou eventualmente aos lipídios de membrana, forma uma camada de açúcar que vai recobrir as células animais. Façam uma analogia com a parede celular da célula vegetal, né? Como a célula animal não tem parede, ela tem uma camada de açúcar, uma camada que tenta protegê-la, tenta imitar a parede celular. Não pensem, não associem o glicocálice, né, que é a estrutura que a gente vai ver agora, com uma parede celular, mas é como se fosse uma parede celular, tá? Então, essa porção de carboidratos, de oligosacarídeos ligados aos componentes da membrana, lipídios e proteínas, formam uma estrutura que nas células animais nós chamamos de glicocálice ou glicocálix. Os dois nomes estão corretos. São proteínas e lipídios de membrana glicosilados, né, que têm oligosacarídeos conjugados, e a principal função do glicocálice é proteger contra danos químicos ou mecânicos e manter as outras estruturas, ou melhor, as outras células a uma distância adequada, impedindo que haja interações proteína-proteína indesejadas, né? Duas proteínas que fossem compatíveis, né, uma positiva e outra negativa, poderiam se aproximar, se tocar de maneira a não se desligar mais. Isso não seria vantajoso para a célula, né? As interações temporárias são vantajosas, uma interação duradoura não é vantajosa. Uma célula não quer ficar grudada para o resto da vida dela à célula vizinha dela, né? Ela precisa de uma distância, ela precisa do espaço dela. Quem garante esse espaço é o glicocálice. Aqui nós vemos mais uma eletromicrografia de transmissão. Aqui na porção inferior da imagem aparece o núcleo da célula, né, bem grande, bem evidente. Essa célula não é redondinha, né, o citoplasma dela aqui não tem a margem redonda, é um citoplasma todo irregular, ou melhor, um limite de membrana todo irregular, né. Nós não estamos vendo evidentemente aqui a estrutura da membrana plasmática, porque os carboidratos, os oligosacarídeos que aparecem associados a essa membrana, são muito evidentes aqui, né? Então, toda essa região mais eletrondensa, mais escura que aparece aqui do lado de fora da célula, corresponde à camada de carboidrato que está ali protegendo essa célula, né? Então, esse é o glicocálice desta célula. Nós vamos ter também especializações da membrana plasmática. Essas especializações funcionam como prolongamentos citoplasmáticos, mas se existe um prolongamento citoplasmático, né, esse citoplasma não vai estar vazando, ele vai estar, claro, delimitado pela membrana plasmática. E o primeiro tipo de especialização, então, é a chamada microvilosidade. A microvilosidade é um prolongamento citoplasmático que tem por função aumentar a superfície de contato de células que fazem a absorção de nutrientes, por exemplo, no caso dos animais, né? As células do nosso intestino têm essas microvilosidades para aumentar a superfície de contato com o alimento e permitir que mais nutrientes possam ser absorvidos durante a digestão. E no rim também é bastante comum, né? Já que o rim precisa filtrar água, né, e reabsorver o excesso de água para a pessoa não ficar desidratada, né? Então as microvilosidades aumentam essa superfície de contato. Também temos os estereocílios, que são prolongamentos citoplasmáticos, porém imóveis, né?
eles não se mexem, não que a microvilosidade fique se mexendo, né? Mas ela tem uma sustentação do citoesqueleto. Os estereocílios não. Eles podem ser ramificados, as microvilosidades não são ramificadas, elas são únicas, e aumentam a superfície de células epiteliais no epidídimo e ductos do aparelho genital masculino, facilitando a absorção de água e também de outras moléculas. Aqui nós vemos agora uma especialização de membrana, que é a microvilosidade. As microvilosidades são como se fossem esses dedos, né, saindo aqui da superfície celular. Então, esses dedos se projetam para o meio externo. E nós temos mais uma associação aqui, que é a presença do glicocálice. Então, esses microvilos, as microvilosidades, elas têm um glicocálice bastante abundante aqui, bastante evidente, tá? Justamente porque lá no intestino, onde esses microvilos, essas microvilosidades são abundantes, existe um pH baixo, né, em função, ou melhor, um pH um pouco mais alto, em função do suco pancreático, né, do final da digestão e tudo mais. Então, o glicocálice ele tem que proteger. No estômago a gente vai encontrar outro tipo de proteção, que é muco, vamos falar disso mais para frente, mas no intestino nós temos a proteção de glicocálice, impedindo, né, que essas estruturas celulares fossem digeridas pelo baixo pH e tudo mais. Ou melhor, alto pH. pH é básico. Então aqui nós vemos as microvilosidades revestidas pelo glicocálice, né? Não falei, isso aqui é intestino de rato, demonstrado pelo vermelho de rutênio, né? O glicocálice corado com vermelho de rutênio. Os filamentos que penetram nos microvilos, que aparecem aqui, principalmente aqui, aqui também, aqui, são componentes do citoesqueleto, que estão dando sustentação para a célula. O aumento aqui é 84.000 vezes. Tá? E na sequência, não vemos aqui mais a sustentação do citoesqueleto, né? Não dá para ver glicocálice, mas possivelmente tem um glicocálice ali protegendo também essas microvilosidades. E aqui nós estamos vendo duas células, né? Essa aqui é a célula 1, essa aqui é a célula 2. Aqui é a membrana que divide as duas células. Faz até uma voltinha aqui, tá? Vejam que os microvilos são grandes, né, espessos, grossos e têm essa sustentação de citoesqueleto para aumentar a superfície de contato, aumentando a superfície de absorção. Mais microvilos, agora cortados transversalmente, não mais longitudinalmente, né? Então, cada uma dessas bolinhas que a gente está vendo aqui, envolta pelo seu glicocálice, né, bastante evidente agora, em cada uma dessas bolinhas, cada uma dessas aqui, correspondem, né, a esses microvilos, mas eles foram cortados agora nesse sentido aqui, ó. E a gente está olhando eles como se fosse de cima. E estamos vendo essa estrutura. Dentro nós temos os filamentos, os microfilamentos que vão formar, que vão dar a sustentação a cada um dos microvilos, tá? São filamentos de actina. Glicocálice nos prolongamentos microvilos das células intestinais. Os microvilos com filamentos no interior aparecem em corte transversal. Observe a membrana plasmática da qual se origina o glicocálice, um aumento de 100.000 vezes. E temos também uma microscopia eletrônica de varredura, agora analisando a superfície das microvilosidades, né? Então, o tubo que forma o nosso intestino, ele tem essa superfície aqui, que vocês estão vendo, né? Todas as microvilosidades de pezinho lá, fazendo a absorção dos nutrientes durante a digestão. Os estereocílios aparecem agora em cortes longitudinal e diagonal. Como os estereocílios podem ser ramificados, né?
Eles aparecem bem em cortes mais longitudinais, como é esse primeiro caso, ou também em cortes diagonais. Percebam que aqui a gente não vê as raízes, né, ligando aqui as células, como a gente vê aqui, né, essa estrutura maior, se projetando aqui vários estereocílios. Mas aqui a gente vê ainda uma relação bem grande, né, desses estereocílios com as células que aparecem aqui na base. Vejam que eles são bem mais finos, né, não tem a sustentação do citoesqueleto, mas também fazem a absorção desses nutrientes, principalmente a absorção de água, para evitar o desperdício, evitar a desidratação, ok? Mais uma imagem de estereocílios em células epiteliais do epidídimo. Note que os estereocílios são flexuosos e, por isso, aparecem principalmente em cortes oblíquos ou cortes diagonais. O aumento aqui é de 12.000 vezes. Né? A gente vê que aqui alguns ainda estão ligados à célula, mas a maioria deles não tem essa ligação com as células, né? Onde passou a lâmina aqui fazendo o corte, lá no ultramicrótomo, não acabou pegando a ligação do estereocílio com a célula, como aparece aqui nesses casos. Mas todos eles, cada um deles está ligado a uma célula. Temos estereocílios também em uma célula ciliada do ouvido interno de um sapo-boi. Para comparação, a mesma estrutura é mostrada em B por microscopia óptica de contraste de interferência diferencial. Olha que microscópio doido, né? Ele faz uma imagem aqui meio que em preto e branco, mas a gente consegue ver um contraste ali entre as estruturas bem interessante que não seria visível na microscopia de luz. E em C, um microscópio eletrônico de transmissão a partir de secções finas, né? Essa mesma estrutura foi seccionada depois aqui no plano longitudinal e é o que nós estamos vendo aqui cortados. Nós escutamos graças à presença desses estereocílios, né? Quando a onda sonora bate aqui nos estereocílios, ela promove um tombamento do estereocílio, como ele é muito fininho, ele tomba para um lado, tomba para o outro, dependendo de como vem essa onda sonora, e essa movimentação do estereocílio é interpretada como um sinal auditivo. É por isso que a gente escuta, né? Graças à presença desses estereocílios do nosso ouvido. Bom, essa foi a nossa aula sobre a estrutura de membrana, a estrutura e composição da membrana, e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a membrana plasmática, porém agora o transporte. Um abraço e até a próxima!